Fala pessoal, estamos começando mais um Incêncast e hoje, no mês das mulheres, né, a gente vai trazer duas lindas mulheres aqui e que tratam também da beleza de outras mulheres, né? São duas dermatologistas, grandes amigas e que também atuam na clínica Vicence e hoje vão se apresentar aqui. Dai, nos conhecemos já há algum tempo, né? A doutora Sim. Daiane, por favor, apresente-se para o público do Incêncast. Oi, gente, eu sou a Daiane, eu sou de Campinas, me formei em Jundiaí, depois eu fiz clínica, residência de clínica médica em Campinas, e depois eu fui para São Paulo fazer minha especialização em dermatologia. Hoje eu atuo tratando as doenças, faço procedimentos estéticos, ajudo a deixar as mulheres mais belas, né, com as suas belezas individuais. Muito bom. E daí também você, além de ser uma médica, dermatologista, você também é mãe, né? Tem Isso. dois nenéns. Sou mãe, tenho o Henrique, meu pituquinho, meu primeiro, tá com 2 anos e meio. E tem a Laura, que é a minha bebezinha agora, que tá com 10 meses. Elas devem sofrer um pouquinho, né? Tem a mãe que fica saindo muito de casa, assim, né? Ah, mas tadinha, é pelo bem, é para um bem maior, né? É um dia, eventualmente, ou outro é bom, até pra mãe poder dar uma descansada. E o Fernando tá ajudando muito em casa ou não? Ele tá ajudando, mas Tá? hoje ele também chegou tarde. É. Então, assim, agora ele pegou, ele já avisou que ele tava voltando pra casa pra eu ficar tranquila, que agora ele assume um pouco. Que bom, né? Porque se o Fernando não estivesse cuidando direito, eu ia puxar a orelha dele, né? Não, tem que ajudar, né? A gente ajuda, meio a meio. É isso aí. Então, no mês das mulheres, as mulheres têm que ser levadas a sério, Fernando. Cuide da sua esposa. E estamos com a doutora Daniela também, nossa grande amiga e também dermatologista. Por favor, apresente-se para o público do Sem Cash. Oi, gente. Eu sou a Daniela. Eu sou de São Paulo. Vim morar em Jundiaí quando eu tinha uns 18 anos. Eu fiz medicina na Estácio, em Ribeirão Preto. Quis fazer medicina porque eu queria fazer dermatologia. Estou me especializando em dermatologia já desde o ano passado. E desde então já tenho feito uns cursos aí na área de medicina estética. Já estou tentando aprimorar mais ainda essa outra vertente aí. E acho que é isso. Muito obrigado pela presença, meninas. Mas vamos lá, hoje vamos falar de beleza, né? Além disso, acho que antes da gente falar só da estética, né? A dermatologia, explica para o pessoal um pouquinho o que a dermatologia cuida, assim, é de todas as doenças da pele, quais são as doenças que se enquadram, existe uma frequência aí de ir no dermatologista, uma prevenção? Conta para a gente um pouquinho, Dai. Assim, dermato não cuida só da pele, né? Cuida da pele, cuida do cabelo. Eu acho que hoje em dia, mais do que, né, ter que cuidar da pele, a gente tem que pensar assim, que a pele é o nosso maior órgão, então a gente tem que pensar, a gente tem câncer, se tem algum tipo de pinta que a gente tem que avaliar. Isso pelo menos uma vez no ano, acho que é muito importante. Né, pensando que assim, aqui no Brasil, muito calor, né, Dani? Muito, Muita muito sol. radiação, muito sol. Não tem só relação com a exposição solar, mas também com essa luz, mormaço, calor. Então, acho que é importante a gente sempre fazer o tratamento preventivo. E lógico, né, que cada vez a gente vê que a parte de autoconfiança, a parte de empoderamento nosso está relacionado muito com a parte estética. Então, acho que é importante a gente cuidar da pele, é importante a gente cuidar com o cabelo, muita autoestima, né? A gente vê hoje bastante, assim, homens e mulheres, né, Os procurando dois. tratamento para poder melhorar a parte do cabelo, né, cuidados com a pele, textura, a parte de flacidez, tratamento corporal hoje em dia também está muito em alta, né, que eu acho que tudo faz com que a gente se sinta melhor e quando a gente estar bem com a gente mesmo, eu acho que a gente tem nossa produtividade aumenta, disposição, vontade de querer produzir mais, assim, e acho que é mais isso hoje. Muito bom. Então, pessoal, a gente sempre fala aqui no Steamcast de performar e que performar é performar na vida, né? Uhum. Então a estética não só corporal, né, como estar forte, como estar bem, mas estética física ali com a parte de face e da pele estar bem, porque a pele é o primeiro órgão que aparece, né? Não tem como você esconder a pele, né? É muito importante. E olha o lado que a Dai trouxe pra gente que é muito legal, que é realmente, olha, se você tá bem com você, se você tá bem com a sua pele, tudo melhora, né? Então, Exatamente. assim, você está se sentindo bonita. Então, a mulherada hoje
tem que estar se sentindo bonita, né? Tem que estar sentindo esse poder, né? O empoderamento delas mesmo, que é muito diferente no dia a dia, né? Se uma mulher não está se sentindo mais para baixo, né? Traz autoconfiança, né? Exatamente. Assim, de você querer acordar, você se sentir disposta, querer ir trabalhar, cuidar da casa, de você querer estar bem com a família. Eu acho que isso, assim, querendo ou não, a gente fala, ah, nossa, mas é relacionado à estética. Nossa, você está preocupado com isso? Mas eu acho que Vai além disso, né? não é isso o principal, é o que vem por trás, né? Isso, querendo ou não, é um autocuidado. E, né? E a gente hoje em dia vê, tanto com relação à parte de saúde, de atividade física, de peso, né? De performance, isso tudo está relacionado à estética. Né? Então, eu acho que isso motiva as pessoas a se sentirem bem. E a gente está vendo que cada vez a gente também está envelhecendo de forma mais saudável. E por que não envelhecer de uma forma que você se sinta bem? Bonito, Se você né? se sinta autoconfiante, né? Então, eu acho que isso envolve tudo. E isso tá junto, né? Não só com cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, cuidados com o corpo. Oi? Com a unha. Então, acho que é tudo isso envolvido. Quantas pessoas já não falou que assim, eu me sinto, tenho vergonha por conta de algum tipo de doença de pele, alguma lesão que nunca foi ver, ou que as pessoas ficam te olhando diferente. E quando a pessoa trata, a pessoa se fala, nossa, eu achei que eu ia morrer com isso, e a pessoa começa a se sentir muito mais autoconfiante, né? Para poder sair, tirar a camiseta, se expor ao sol, sair com os amigos no churrasco, ir na praia, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho assim, hoje trabalhando com essa parte mais de performance, de integrativa, a pele, ela expõe quando tem alguma coisa de errado, né? Então, assim, uma acne, nem sempre o problema é só da pele. Às vezes a pessoa está comendo de forma inadequada, o intestino gera uma certa inflamação que reflete na pele, né? O próprio emocional influencia muito, principalmente doença de pele. Então, assim, pensa que o paciente muitas vezes chega com a doença de pele, a gente, lógico, vai tratar, Investigar, né? vai ajudar também a parte emocional dele, porque ele estando com as lesões, já teve vários pacientes que chegam e falam, não tenho vontade mais de sair de casa com o pessoal, acho que isso transmite, por exemplo. Então, a partir do momento que você consegue ajudar ele nisso, você melhora a autoestima dele, que vai melhorar o convívio dele com os outros, vai acabar influenciando em tudo. Então, acho que a dermato passou de ser uma estética, Só a pele. Sim, É um pouco mais do que isso, né? É bem não é só mais. da pele. E eu acho que agora também, pensando no que a gente viveu recente do Covid, teve inúmeros casos aí, queda de cabelo, uma queixa que Exatamente. eu ainda vejo que aumentou demais. Então, assim, hoje eu vejo que tem muitos homens que estão vindo pra gente por conta disso. Então, não é mais uma coisa que antes o pessoal falava, não, deixa pra ver depois. Eu acho que hoje já é uma coisa essencial, assim, você passar, ter uma avaliação e aí você planejar tudo. E assim, a gente pensa em estética, assim, eu acho que o homem, ele quebrou vários paradigmas, né? Então, ele está procurando mais, né? Mas não só realmente por causa disso, porque o homem está se cuidando mais, né? Ele está procurando mais saúde. E se realmente a pele expõe a sua saúde interna, por assim dizer, né? Então, ele tem que estar bem lá dentro para ter uma pele boa, né? E cuidar do todo. Uma outra coisa que eu iria pontuar, quando a gente pensa de falar estética, a gente vê diversos tratamentos estéticos realizados por aí, um grande número de profissionais realizando vários tipos de tratamentos estéticos. Explica um pouquinho para o pessoal qual que é a diferença, geralmente, de você ir até um dermatologista ou ir procurar realmente uns tratamentos estéticos em alguma outra clínica que não tem um dermato ali associado. Qual que é a grande diferença, assim? Acho que quando a gente vai no dermato, você pode até ir, pelo menos assim, eu vou falar sobre a nossa rotina, né? Quando a gente faz a avaliação, porque a gente, né, tem um atendimento muito similar. Mas assim, você vai por uma queixa, vou dar um exemplo. Eu tô com queda de cabelo, tô sentindo que eu tô ficando com o cabelo meio ralo, etc. A minha primeira avaliação, claro, é saber sua queixa, o que tá te incomodando, para eu poder planejar aí o seu tratamento. Mas o dermatologista, o que a gente faz? A gente não olha só o seu cabelo. Eu vou saber qual é a sua profissão, o que você faz, qual que é a sua atividade, se você tem algum tipo de doença, tem diabetes, tem alteração da tireoide, você já fez... Oi? Nível de estresse. Nível de estresse, que isso está relacionado com a rotina. profissão, a rotina do dia a dia. Alguém da família já teve algum problema de saúde relacionado à pele, né? Além de problema de saúde, porque isso tudo está linkado, está envolvido, como você mesmo falou, até em relação, às vezes, à acne, né? Não é só
problema da pele. Muitas vezes tem alteração alimentar, enfim. A gente olha, começa pela queixa do paciente, mas a gente vai olhar o paciente como um todo. A gente faz uma avaliação clínica do paciente inteiro. Olha a pele, olha a pinta, olha a unha, olha a parte de flacidez, enfim. E aí a gente começa a conversar com o paciente e entender o que está envolvido só. Não é só o cabelo que está caindo. Tem muita coisa envolvida e a gente faz. Muitas vezes o paciente vem com a gente para fazer procedimento estético, por exemplo, botox, e a gente identifica uma pinta. Fala, o que é essa pinta? Ah, eu sempre tive, doutora, você vai ver. E não é só uma pinta. Então, eu acho que quando a gente quer fazer um procedimento estético, não é só fazer um procedimento estético pensando que, pode ser qualquer um que faz. Não. Até porque quando a gente faz um procedimento estético, né, Dani, a gente... se eventualmente acontece qualquer complicação, qualquer intercorrência, a gente sabe como manejar, o que tem que ser feito, como que a gente vai acontecer. Porque, assim, todo procedimento tem seus riscos. Todo. Né? Mas só que a gente tem que saber como lidar com isso. E não virar para o paciente e falar assim, isso às vezes é só a pele que não tolerou o produto, ou é você que é diferente, não tem relação com a minha técnica. Procura um dermatologista. Então, assim... Procura um médico para resolver. Que acontece muito, muito. Então, acho que o problema não é nem só assim, o ato de não ser médico, mas eu acredito que vai além disso, né? A gente não está só fazendo uma venda de um procedimento, principalmente quando o paciente chega para consulta, é dos pés à cabeça. Então, que nem a Day comentou, o paciente chega com a queixa da queda do cabelo, tá bom? Primeira queixa, vamos lá, ele veio buscar a gente por conta disso. Mas a partir do momento que ele entra na sala, a gente vai olhar ele inteiro. E aí tem que pedir todos os exames de sangue, né? Fazer exame. Prevenção, né? Faz avaliação, se for necessária. Que nem... pode ter uma pinta, uma manchinha ali que você acha que não é nada. Não, isso aí nem me incomoda. Quando a gente vai ver dermatoscopia, enfim, a gente vai investigar, pode ser uma coisa a mais. Então, isso é muito importante, porque nesses casos, principalmente, quanto antes a gente conseguir identificar isso, melhora o prognóstico do paciente. Então... eu vejo muitas pessoas que deixam isso meio para lá. Não tem nada que me incomoda e aí... E até doenças como obesidade, né? Essas outras doenças metabólicas sempre tem alguma manifestação cutânea. E tem... Que nem ontem mesmo. A gente atendeu lá uma paciente, não tinha nenhuma queixa, ela estava com uma mancha axilar muito forte já. Vamos fazer toda a parte de investigação da endócrino para ver. Aí tinha um sobrepeso, tudo. Então, é muito importante. Existem doenças que nem diabetes, enfim, que vão dar manifestações cutâneas. Então, também ajuda a gente a descobrir outras coisas, se tiver outras coisas que a pessoa nem sabe ainda e pode melhorar muito. Doutora, minha pele é muito seca, né? Eu sempre tive a pele muito seca, o cabelo muito quebradiço, muito ressecado. Aí você começa a conversar com a pessoa, você vai lá e identifica. Tem alteração de tireoide, um hipotireoidismo, tem uma diabetes tipo 2 que não está controlada, né? Tem às vezes também. Exato. Então, assim, às vezes assim, a queixa é superficial, parece que não é nada, e depois você vai ver por trás, tem outras coisas envolvidas, né? Deficiência de vitamina, né? De vitamina D, deficiência de ferro, né? Mulher, tô com o cabelo tá caindo, não sei o que você vai ver, você vai avaliar a alimentação dela tá toda alterada, não tá comendo nada que tenha da parte do suplemento de vitaminas, vai ver, tem alteração também de fluxo menstrual, você tem que olhar, tem alguma coisa envolvida da parte até ginecológica. Então, assim, acho que a gente tem que ter um olhar diferente para uma queixa que, às vezes, a pessoa, é só uma, né, assim, tô com a pele só um pouco seca, né? Não é só isso. E é isso que eu sempre falo, assim, para todos os colegas que atendem conosco, que o paciente vai lá por um motivo, mas a gente sempre tem que investigar tudo, pessoal. Às vezes, eu brinco, assim, eu sempre pergunto, né? E como é que tá? O cabelo tá caindo, entra quebradiço, não sei o quê. Mas, assim, vim aqui só para emagrecer, não precisa. Lógico que precisa, né? A gente precisa investigar tudo. Então, eu acho que essa parte, o médico que é especialista e parou de buscar isso aí, de ver o todo, ele não vai ter mercado nos próximos 3, 4 anos, porque as pessoas já têm essa necessidade. Eu acho que durante um tempo a gente especializou tanto, e a gente ficou tanto aquele médico do convênio que... não é meu. Não é meu, vai no outro, né? Vai no cardio, vai no endócrino. Não, porque... E assim, a gente parou de fazer o básico.
Que é olhar para o paciente e falar assim, não, qual que é a sua queixa? Vem cá, vou sentar aqui com você, vou colocar, olha, até aqui eu consigo te resolver, daqui para frente eu vou precisar de uma ajuda de um colega. Vou mandar uma cartinha aqui, né? Porque eu já vi vários pacientes que chegam assim, nossa, eu já fui em todos os médicos, ninguém fala que não é nada dele. E às vezes não é só dele, entendeu? Multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto e puxando a cada dia que passa lá na clínica, eu acho que é o que gera mais resultado e engajamento, que a gente realmente trata o todo da pessoa, Exatamente. né? E às vezes o paciente quer um auxílio também, né? Eles vêm e falam assim, ai, doutora, eu tô vindo aqui, mas eu nem sei se é com a dermato, se é com você que eu tenho que tratar. Não, vem cá, é comigo. Antes de eu ser dermato, vamos lá, eu sou médica, pode não ser da minha, né, especialidade, mas eu vou tentar te encaminhar, né, pra gente poder conversar e realmente abordar você de uma forma que você começa a tratar aqui comigo, eu vou conversar ali com o Léo para te ajudar nessa parte também, né, da parte de obesidade, né, parte de ganho muscular, enfim, acho que é a gente conversar com todo mundo, Sim. né, e o paciente hoje em dia a gente vê isso, eles sentem muita falta dessa parte, né, Demais. porque todo mundo só fala, não, mas isso não é da minha especialidade, mas, gente, não é isso, o paciente quer ajuda, ele não quer estar querendo só tratar isso, ele quer um auxílio, até para ele poder procurar ajuda com quem ele vai. Muitas vezes a gente está até meio sem informação, né? E essa parte também da investigação de pintinhas é muito importante, pessoal. Eu tive já vários amigos muito jovens que uma pintinhazinha que não era de nada, começou a coçar, chegou lá, fez a biópsia, melanoma. E melanoma é uma doença muito difícil de tratar. E para vocês terem uma noção, dos cânceres, né? O câncer que tem maior prevalência, que tem maior índice, né, realmente de câncer, é o câncer de pele, claro. Esses dois tipos de cânceres que são mais tranquilos, né? E de pele, e existe o terceiro, que é o melanoma, que é um câncer muito sério, que pode disseminar por todo o corpo. E aí, realmente, ter um quadro um pouco mais grave, né? Dentro hoje do que vocês fazem, hoje, quando você identifica assim, uma pintinha, como é que é o procedimento? Assim, geralmente já vai para biópsia? Como é que vocês fazem? Primeiro, a gente sempre faz uma avaliação clínica, né? Avalia como é que é o formato, qual que é a coloração, ela coça, ela sangra, ela dói, tá aí há quanto tamanho, né? Tá aí há quanto tempo, mudou o formato, né? Qual a localização. E daí depois a gente faz a dermatoscopia. Que dá pra gente diferenciar muita coisa com o aparelhinho mesmo. Explica pro pessoal o que é a dermatoscopia. É uma lupinha que a gente coloca meu irmão em cima. fala que é uma lupa com um nome chique. Mas é mais ou menos isso, dá pra ver muito bem. Tá? Ele falou isso, eu falei, poxa, não precisava fazer isso. Mas então a gente pega com o dermatoscópio, lógico, vai ter a queixa do paciente, às vezes associada ou não, a gente já vê olho nu que tem alguma coisa aí que pode estar diferente. O dermatoscópio é essa lupinha aí diferente, tem uma luz junto. Com ela a gente consegue fazer algumas diferenciações aí na lesão. Então, que nem a Day falou, pode ter alteração de coloração, pode ter rede, pode ter vascularização, enfim, vários critérios que vão fazer a gente falar, não, tem que biopsiar ou não? Precisa de uma biópsia que pode ser uma coisa maligna ou não. A nível dermatoscopia, a gente já identifica falando, olha, tá bem eu tô com uma pintinha aqui que tá, né? que tá aumentando aqui tem um tempo. Tem que olhar, Depois né? eu já vou sair daqui, depois eu vou dar uma olhadinha aqui, já que a gente acaba dando de correr do dia a dia. Mas a dermatoscopia ajuda muito a gente. E, assim, a biópsia é mesmo para fechar o que é. Então, diferenciar, enfim. Aí, geralmente, você retira a lesão ali em volta, faz uma pequena cirurgia, né? Retira essa lesão. Uma anestesia local, né? Faz ali, dependendo do tamanho da lesão, dependendo do câncer. Se a gente está pensando que é um câncer, né, mais assim, relacionado à genética versus exposição solar, né? Um câncerzinho que a gente chama de base celular, a gente consegue tirar a lesão inteira, avalia para ver qual é o tipo histológico e dali a gente vê qual seria o próximo passo. Vai ter que fazer, às vezes, uma reabordagem, aumentar o tamanho, né, da retirada, ou não, a gente consegue tratar com alguns cremes que a gente chama, né, de imunomodulador, enfim, para poder tratar o resto. Ou, não, essa lesãozinha tá parecendo meio que um melanoma, vamos esperar, vamos tirar só um pedacinho, vamos ver o que é, e a partir daí a gente programa qual que vai ser a abordagem cirúrgica, porque também não é só tirar a lesão.
lesão. A gente tem que saber como tirar, porque cada lesão fala para mim se eu tenho que tirar, às vezes, né, com uma técnica ou outra, se eu tenho que fazer uma ampliação grande, porque não é só tirar em volta da lesão, né? Eu tenho que tirar, às vezes, um pouquinho a mais do que, né, de tecido normal para poder realmente tratar efetivamente o paciente. E isso está envolvido vaso, se tem ali vaso, se pode poder dar metástase, se tem algum linfonodo, enfim, a gente tem que saber onde a gente está pisando para também não gerar nenhuma complicação, porque a gente vê bastante colega que vai lá e tirou a lesão e depois, mas surgiu uma lesão do lado, ou voltou a ter lesão aqui em cima, e isso é pior pro paciente. E tem que pensar que muitos das lesões que aparecem, elas podem ser mutilantes, principalmente rosto, então... Você vê o pessoal toma o sol aí anos e anos, às vezes acha que tem uma coisinha desse tamanho, você vai ver ela por baixo ela muito maior. Muito então, o que eu acho muito interessante da dermato é que dá para a gente fazer o mapeamento das pintas, por exemplo, fazendo o acompanhamento anual. Quem tem histórico familiar positivo, principalmente, fazer o mapeamento eu acho interessante, porque é um registro aí que a gente vai ter, que a gente tira foto. Tem aquele exame, né, que você faz faz no corpo todo, como é que chama? É o mapeamento digital. Mapeamento? Você vai, o paciente fica de frente para a câmera, né? Daí... Tira foto de várias lesões, ele vai enumerando todas elas e de tempo em tempo. Isso é para paciente que tem muita pinta ou que já teve alguma lesãozinha, que nem todas as pintas a gente olha e fala, olha, isso aqui é câncer. Mas tem umas pintas que a gente fala assim, olha, essa daqui é legal a gente realmente ficar acompanhando porque ela pode se transformar. Pode virar. E ela pode querer virar alguma coisa. Só que assim, se o paciente tem muita lesão, é ruim você ficar falando, vamos tirar toda hora uma lesão, porque senão, coitada, a pessoa vai ficar toda cortada. E também é difícil da gente acompanhar, por isso que o mapeamento facilita muito. Você vai lá, você vai ter o registro, vai numerar. Tira uma foto. Isso. E aí, depois de um ano, por exemplo, ele volta. Aí que você legal. vê, nossa, aumentou, não. Eu sabia que existia, mas eu não sabia como funcionava, assim, realmente eu nunca... E cada foto que tira da lesão, você consegue tirar a foto específica dela, né, do mapeamento. Então, assim, eu tô com uma lesão aqui na testa, tem 2 lesões. Mas ele vem, tira a foto e vai tirar a foto depois bem próximo da lesão e ver a característica dela. Porque, como eu falei, às vezes tem alguma lesão que ela hoje tá de um jeito, daqui 5 anos ela mudou. Tanto a cor, a forma, padrão inflamatório, enfim. E daí você vai lá no mapeamento digital, quando você tira a foto de novo, você vê que ela mudou completamente o aspecto dela. Ou às vezes também não mudou. Não mudou. Foi, tipo, não, achei que mudou, não mudou. Então é bom pra gente conseguir ter esse controle, porque é subjetivo. Pro paciente pode ter mudado muito, mas pra você... Talvez não, né? Não mudou, exatamente. Então isso é bem legal. Legal, a gente falou bastante sobre doença, mas acho que do patologia, se a gente começar a descrever que tem várias patologias de pele. Patologia de pele é o que não falta, né? Exato. Existe uma máxima ali na medicina, né? Tem uma bolinha, passa corticoide. Se não me melhorar, é o terror da dermato. Não, só passei uma pomadinha. Aí você vai ver e falar assim, o que você passou? Essa pomadinha. Aí você vai olhar a lesão, não tem mais nada do que ela era no começo, mas ela você não consegue saber o que porque o paciente usou todos os corticoides. Pessoal, então não passem o corticoide. Vá no dermato primeiro. Por favor, não passe, pelo amor de Deus. Como eu sou da cirurgia, tem uma piadinha interna, né? Que fala assim, tem uma pintinha, passa o corticoide e vê se melhora. Se não resolver, vai pro dermato. Já ouvi essa algumas vezes. Cirurgião é mais prático, né? Passa uma pomadinha aí. Mas, pessoal, não façam isso, por favor. Vão no dermato e olhem realmente para ver se realmente diferenciar se é algo benigno ou se é algo que tem que ser tratado, uma doença. Enfim, a gente falou que várias doenças podem realmente demonstrar ali algum sinal na pele, né? Então, vamos encerrar esse assuntinho da parte de doença, que é um assunto muito extenso, e vamos falar hoje do assunto que é mais em evidência do dia a dia, que a mulherada procura bastante, que é a estética, né? Acho que a gente pode falar, dividir isso bem que vocês falaram, que hoje em dia tem a estética corporal, a estética facial, que muda muito, né? Vamos falar um pouquinho dos tratamentos primeiro da estética facial, né? Eu acho que tem vários hoje, mas o mais conhecido é o Botox ali, né? Fala um pouquinho pra gente aí dentro do você que tem dos tratamentos. Bom, o Botox, eu acho que ele acaba sendo um dos mais procurados no consultório. Tem que repetir o meu, hein?
Tá na hora de marcar com a gente. Já tá na hora de refazer. Aí fez o meu último, né? Acho que o facial, principalmente, então a gente consegue amenizar. Pé de galinha, que todo mundo fala, carinha de bravo. Enfim, as rugas, ele age... É a toxina, né? Ela vai agir paralisando a musculatura. A gente consegue também melhorar um pouquinho a parte do sorriso gengival. Dá também para fazer o corporal, hiperidrose axilar, para quem transpira muito. Eu acho ele incrível. Inclusive, Sério? eu faço. É? Porque tinham camisetas aí que eu não podia usar, que ficava transpirando horrível. Então, Nossa, eu tenho também isso aí. A pessoa vai fazer academia, às vezes a pessoa não quer ir na academia É. porque transpira muito, fica com vergonha. Vai na praia, não quer tirar a camiseta, Que fica ou não quer aquela- porque fica, né, fica envergonhado por eu conta... ficava assim. Ficar pizza. Fica a pizza. Não tenho mais pizza, gente. Fico muito feliz. E dá pra fazer na mão, tem muita gente que fica com a mão molhada, né? Couro fica cabeludo. nervoso, couro cabeludo, né? O sorriso gengival, que muitas vezes a pessoa também mexe muito com a parte, né? Do sorriso, a estética dos dentes, estética da boca, então você dá uma diminuída, né? A pessoa fica até com um aspecto diferente, né? assim, Fica, não. Outra E o coisa. Botox também afina o rosto, né? E Assim, ele aquelas pessoas que dá têm pra fazer aqui. pescoço, que ajuda. Nossa, dá pra E- colocar em tanto quanto é lugar, então, quase. Não. O bom é que ele é preventivo também, né? é. Porque assim, ele não vai ser tão efetivo numa ruga estática, aquela que quando a gente não faz a mímica da face, ela já tá lá. Mas ele ajuda ela a não piorar e ajuda ela a não surgir. Eu acho que o Botox, acho que o pessoal entender, então, tipo, ele é uma substância que a gente fala bastante dele, né? Mas acho que é uma substância que ela faz uma paralisação temporária do nervo, Isso. né? Do nervo, é do nervo ali da parte muscular, né? É da musculatura Da mesmo. musculatura mesmo. Ela, Isso. Se ele coloca no músculo, ele vai competir com as terminações nervosas ali, vai fazer uma paralisação assim, temporária, né, do músculo. Então, a pessoa vai tentar contrair o músculo Não vai. Não vai e não vai conseguir. conseguir, Não tem como. né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero um creminho para tratar aqui a ruguinha, né, o pé de galinha. Só que não adianta você querer tratar a superfície, sendo que o que faz o pé de galinha é o que está ali embaixo, que é o músculo. Então, você tem que paralisar o músculo e, com isso, você vai parar de ficar exercitando, né, Sim, a o meu. musculatura e, com isso, não vai ter essas O meu tá um ruguinhas pouco- estáticas, né? Que é essas as que meninas, ficam. elas fazem franze a testa, nem franze, nem se mexe. Não, ainda mexe um tem que- pouquinho. Tem que mexer, Mexer um pouquinho. mas sem ficar fazendo a O meu ainda ruga, mexe, né? mas não tá. Vamos preservar a mímica facial, mas sem denunciar que você está ficando enrugado, E né? o que eu acho legal, assim, que eu vejo hoje, são os homens buscando essa parte preventiva também. Então, o pessoal treina, faz muita força. Eu falo isso pelos meus amigos mesmo. A maioria já tá me mandando aqui, não, vamos fazer quando? Porque, querendo ou não, vai exercitar, vai forçar mais essa musculatura. Então, você usando ele como um preventivo, ele vai ajudar. Lógico, a atividade física vai influenciar na duração dele. Não tem como a gente prometer uma duração para cada um. Cada um é cada um. Então, eu não posso falar, vai com certeza durar tantos meses. Não, vai depender de o quanto que você é expressivo, se você treina, o tanto que você também Estimula ali a movimenta, musculatura. exatamente. Mas ele tem esse período aí. A média dura de 4 a 6 meses. Tem e gente conforme que você dura vai um pouco fazendo, menos. E conforme você vai fazendo, né? Você vai diminuindo, exercitando menos aquele músculo e progressivamente a tendência é É aumentar. Então existe isso. aumentar o Quanto mais tempo de você duração faz, da mais toxina. dura. E assim, tem que respeitar o tempo aí de intervalo para fazer, porque senão você vai diminuir, porque a gente cria anticorpo. Ah, tá. Então, se você não respeita esse. Então não adianta tempo fazer uma vez por mínimo- mês, então. Não, Que pode. daí você vai só ir encurtando cada vez mais. Então, Exato. isso também é importante de lembrar, porque já tive vários casos. Não, quero fazer porque mês que vem tem. Calma, quando foi a última vez que você fez? Não dá para fazer. Exato. Não acaba induzindo resistência e aí a pessoa Isso. não começa a ter Daí resposta, né? vai ser. Exatamente. Mas É a melhor jeito realmente de hoje, o Botox clássico foi criado realmente para aplicação não só de prevenir as rugas e tratar também para não surgimento de novas, né? A que já está mais antiga é um pouco mais difícil, então o ideal é não deixar chegar. Exato. Isso. Exatamente. Então não adianta Gente, ficar gastando dinheiro com creminho, gente, né? Lógico, o creminho deve ser bom, Não, mas o Botox eu Assim, acho que é melhor para ruga, né? Exato. Eu acho que muito, pelo menos o que eu posso dizer, que eu acho que muitos dos tratamentos, se você associar alguma outra coisa, você vai ter um resultado melhor.
Então, por exemplo, Botox, dependendo do tipo de ruga que você tem, mesmo com a expressão, se você colocar um skin booster, às vezes, junto, ele ajuda. Depende também muito da queixa do paciente. Que nem para o caso de sudorese, eu acho ele incrível. Sou suspeita. Você é fã número 1 aqui. Né? Eu sou. Nossa, esse me salvou. E, lógico, o cuidado que a pessoa tem em casa com a pele vai ser fundamental. Então, o uso de protetor solar, ele tem que ter. Quanto antes você começar a usar, melhor. Porque ele vai ajudar também no envelhecimento da pele. Então, assim, tudo que você fizer vai te ajudar. Lógico, dessa área boa, né? Legal. Então, na parte de procedimento facial, assim, acho que o mais famoso é o Botox. E realmente existe uma frequência a ser realizado, né? Pelo menos de 4 a 6 meses. E vai ajudar bastante essa pessoa não só recuperar a autoestima, mas também manter-se saudável ali da pele, manter-se jovem, né? E eu posso falar que, assim, depois da primeira vez que eu fiz, daí você se olha, você vê, nossa, que legal. Quando começa a aparecer de novo, você fala, nossa, ficou diferente mesmo. Porque a toxina, ele ajuda, né? Não só, né? Assim, lógico, nas rugas, mas ele abre o olhar. Quem tem bruxismo também, a gente faz bastante, né? Que a pessoa fica aqui mordendo. Quando você faz, a pessoa também sente uma melhora. O sorriso gengival, a pessoa também, né? A parte até de ponta nasal, né? Começa quando a pessoa sente que o nariz fica apontando para baixo. Você vai lá e faz um ponto específico. A pessoa fica até com o nariz um pouco mais empinado. E são coisas sutis que você faz e que muda muito, né? Na parte da estética da pessoa, né? A pessoa se olha no espelho e fala, nossa, eu rejuvenesci aqui quantos anos? 5 anos, né? De você não ficar triste, a gente consegue dar uma tratada também. Então, tipo, o canto da boca fica mais caído, a gente consegue voltar. A pessoa fala, nossa, não, parece que eu tô menos brava. O 11, né? Exato. Cara de brava. Então, ele ajuda bastante isso. E não é aquele procedimento que você vai... que fala, nossa, eu fico com cara de muito bravo, tenho que melhorar minha cara. Nossa, eu queria tirar essa cara de bravo aqui. Não, calma. E tem muita gente que fica o tempo inteiro, assim, tá prestando atenção em alguma coisa e tá ali fazendo, né? Assim, a expressão como se estivesse brava. Nem percebe. Se você vai lá e faz uns pontinhos, a pessoa dá uma relaxada, a pessoa fala, nossa, melhorei. Diferente. Relaxante, né? E também tem o tratamento preventivo, que a gente também estava falando, que você citou do pescoço, que é muito importante, né? Muitas vezes a gente só pensa em rosto, e o pescoço é muito importante tratar, porque o rosto também denuncia a nossa idade, né? E a gente quer se cuidar. A gente esquece, assim. Não pode, né? O que faz? Você faz um relaxamento e diminui Porque quando você faz esses pontos, você para de puxar o seu rosto para baixo. E com isso você vai diminuindo, né? Assim, de forma preventiva, aquele bulldog, né? Aquela cara queda. Aqui, assim, a queda da bochecha, essa aqui, que todo mundo gosta de tratar. Que daí vem o tratamento também com ácido hialurônico, que são os preenchedores. Mas, assim, é muito legal a gente fazer a associação dos procedimentos. E na parte do pescoço, o Botox é muito legal fazer. Gente, depois ajuda de um até ano... aqui na melhorar no contorno da mandíbula, né? Então, assim, dá menos atenção. E a gente não pode esquecer dessa região. Você pode ver que mesmo no cuidado diário, eu mesma antes não ligava muito pro pescoço. Passava meu filtro bonitinho no rosto e ia. Então, você vai vendo. E aí, que nem você pega um paciente bem mais velho que chega pra você, tem vezes que a queixa dele nem é tanto o rosto. É tipo, tá aqui, não tá legal, tanto de mancha, tá caído. Aí você vai ver, passa lindo o que passava no rosto, mas no pescoço não cuidava. Então, o pessoal tem que tratar o pescoço para ajudar a gravidade não puxar tanto para baixo o rosto, né? Importantíssimo, né? Muito legal. Depois, legal que você falou que vocês acabaram citando o ácido hialurônico, como é que fala? Ácido hialurônico, os preenchedores, né? Preenchedores, os bioestimuladores. Então, mas o ácido, ele tem algumas propriedades. Ele não só é um material biológico, né? Que ele, além de você ter a volumização de algum local, ele também estimula a produção do colágeno, é isso? Não, então, o ácido hialurônico ele preenche, devolve, porque assim, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo reabsorção, tanto da gordura, né, quanto a gente vai tendo uma alteração do formato, reabsorção óssea, né? A gente vai ficando com o osso também, vai diminuindo. Então, aí a gente vai começando a ficar aqui, nessa região da têmpora, um pouco mais afundado. O olho fundo da olheira. O canto do nariz, que vai afundando e com isso vai ajudando a formar o bigode chinês. Aqui a questão da mandíbula, do queixo, a gente vai
tendo uma retração e com isso a gente vai ficando com a boca, vai perdendo gordura, a boca também vai diminuindo. Então, o que os preenchedores vêm? Eles vêm para devolver isso que Esse conforme volume. o envelhecimento natural nosso, ele devolve isso que a gente tinha quando era mais jovem, né? A gente consegue com o preenchimento fazer volumizar, que todo mundo pensa muito no preenchimento, tipo, ai, vou fazer boca, vai ficar aquela boca linda, fazer volume. Não é só isso, a gente consegue dar sustentação, É uma volumização reestruturação, também e contorno. Então, que nem região malar, você coloca, não é que vai ficar aquela maçãzona, assim. Não, a gente consegue fazer a sustentação. Então, tem alguns pacientes, por exemplo, com essa queixa do derretimento, do bulldog, que parece que o rosto está derretendo Emagreceu, mesmo. né? Às vezes, né? E aí você faz um preenchimento que vai dar essa sustentação, então ele vai ajudar a pele a dar essa retraída, e depois você associa um bioestimulador que vai fazer o estímulo do colágeno e também vai auxiliar nessa retração da pele. Então, então ele você não faz é mais só O volumizador. o volumizador. Você consegue fazer um ângulo de mandíbula, às vezes a pessoa não tem. Queixo. Tem gente que tem retrognatismo. Ele, inclusive, ajuda a fazer miomodulação para quem tem retrognatismo. Eu tenho problema de ATM, eu fiz até esses Mas dias. explica pro pessoal o que é isso direitinho. Então, vamos lá. Porque se a gente fala assim... Vai não, indo, né? É que, por exemplo, quando o queixo ficar muito para trás, a pessoa não tem o queixo, a gente acaba fazendo uma força aí extra para conseguir fechar a boca, enfim. A gente devolvendo esse volume, a gente faz uma compensação. Então, esse ácido que entrou ali, ele não é só para deixar mais bonitinho e harmônico, ele vai ter uma função funcional também de auxiliar, não forçar tanto a ATM e tudo mais. Além disso, parte de sustentação, principalmente quando você tem essa perda óssea, que nem você vai ver o paciente derretendo. Então, você coloca o lugar que antes tinha um osso Mais forte, né? mais forte, você está repondo ali uma sustentação para a sua pele. Você vai devolver a gordura que o paciente, assim, você vai devolver, vai reestruturar, voltar, né, assim, a maçã vai posicionar novamente a maçã do rosto para o lugar dela, que é aquele que a gente chama top model look, enfim. Isso. E quando você faz essa sustentação, essa reestruturação, você começa a melhorar a parte do bigode chinês, você começa a melhorar, pode dar uma O olhar melhorada cansado. até aqui, a cara do cansado. Se a paciente, às vezes, já teve aqui, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma reabsorção dessa região, vai ficando funda, escura. Você vai lá, faz o preenchedor, aqui devolve, volta, com isso diminui essa parte do bulldog chinês, a pessoa não fica com esse rosto tão caído, né? Igual ela falou. E com isso, a gente, assim, quando a gente faz o preenchedor, claro que ele é um ácido hialurônico, mas ele vai reabsorvendo ao longo do tempo, mas ele, ao mesmo tempo, ele faz uma biorremodelação. Então, nunca você perde completamente o produto. Você sempre vai fazer na manutenção depois disso, mesmo no preenchimento labial, né? Assim, eventualmente, alguns casos que a pessoa tem um metabolismo mais acelerado, enfim, que tem uma reabsorção mais rápida. Mas, assim, você nunca perde totalmente o produto que você colocou lá. Você vai ver, a gente vê alguns estudos, depois de 2 anos, a pessoa continua tendo o produto lá, do ácido hialurônico. E a gente cada vez vai fazendo isso e a pessoa vai tendo uma melhora. E o ácido hialurônico, querendo ou não, ele mexe com a hidratação. Então, quando a Sim. pessoa faz, por exemplo, o preenchimento labial, a pessoa fala, nossa, minha boca ficou legal, tudo, mas a textura da pele ficou diferente, né? Tá mais hidratada, né? Parece que devolveu o viço, a coloração. Então, assim, a textura da pele dessa região que a gente vai perdendo, a cara aqui do cansado na olheira. Então, assim, isso tudo mexe com a textura da pele também, né? Tanto que a gente tem um preenchedor que é relacionado, voltado só para a parte de hidratação. Que é o próprio Skin Que é o Booster, Skin que eu Booster, comentei né? que dá para associar no Botox, com essas ruguinhas aí, que às vezes não somem totalmente com a própria toxina. Então, ele vai agir ali ajudando, hidratando bem a pele, que às vezes fica aquele craqueladinho quando maqueia. Então. Eu acho que o pessoal é importante eles entenderem que com o processo de envelhecimento existe uma perda natural da célula de transcrição do colágeno, né? Então, sim, todo mundo que vai envelhecendo, sua célula vai perdendo a função de transcrever a proteína colágeno. Que a proteína colágeno é uma proteína de sustentação. Então, ela preenche o que está em volta ali do músculo, né? E ela está em todo quanto é lugar que a gente tem órgão, né? Então, quando você vai perdendo, tudo que vai
tudo que tinha muito mais volume vai diminuindo. Então, o músculo vai diminuindo, o osso vai diminuindo. Então, as doenças realmente da fase senil são todas que... Por isso que a pessoa que era mais alta ficou mais baixinha, né? Tudo vai diminuindo, Os o rosto vai rosinhos diminuindo. ficam com aquela bochechinha para dentro. Então, esses preenchidores, estimuladores de colágeno, a gente ainda não encontrou a fórmula de estimular a célula a produzir colágeno, né? Mas tem pesquisa. Mas os bioestimuladores, eles ajudam a não só a preencher o local, mas realmente ajudar a célula a voltar a produzir o colágeno. Estimular a produção de E colágeno. aí, por isso que existe um resultado não só estético, mas também um resultado de melhora funcional em alguns casos, né? Porque a pessoa volta a ter uma função melhor de como quando ela era jovem. Exato. Sim. Certo? Eu acho que assim, o preenchimento é bom também a gente falar que o que eu vejo é que hoje, principalmente rede social, tudo ficou uma coisa de não, vai lá e faz um preenchimento. Não é tão simples assim. Ele é um procedimento que tem alguns riscos e algumas intercorrências aí que podem acontecer que são mais complicadas. Acho que foi o Naldo que fez o nariz necrosou. Acontece. Então, assim, eu acho que uma coisa que ficou muito difundida aí Banalizado. não, qualquer um pode fazer. Né? Não. É legal, tá todo mundo fazendo. Por mas isso não que eu acho que é assim. importante Exatamente. sempre ir atrás de um profissional qualificado para fazer e que saiba reverter caso tenha alguma intercorrência, que eu acho que é o principal. Até profissionais qualificados dá pra podem fazer, ter complicações, né? Exatamente, porque existem variações anatômicas, existe o risco do próprio procedimento, mas eu acho que o mais importante é a gente buscar sempre alguém que consiga reverter isso, e não que nem você tinha falado antes. Não, isso aí foi um problema que é seu, vai lá no médico e resolve. Porque assim, não é que só... é bem mais delicado. Então, assim, eu mesma fiz vários cursos de preenchimento até começar a fazer nos meus pacientes, porque eu queria ter segurança total de ir fazer e se der algum problema, eu ter a capacidade de resolver. Porque mais do que fazer é você identificar o quanto antes que Exato. houve, né, Alguma algum complicação. tipo de E não é uma oclusão, receita de bolo, assim, não, É. então todo paciente eu vou fazer desse jeito. Não, você tem que avaliar o seu paciente, tem um lado que vai precisar de mais de outro. Então, assim, é uma coisa mais delicada do que fica É como qualquer outro procedimento, né? Eu falo para todo paciente que vai operar. Exato. Cada cirurgia é uma cirurgia. A gente faz a mesma técnica para todo mundo, mas cada pessoa tem um tipo de diferença, né? E, eventualmente, a complicação pode acontecer no bom cirurgião. Né? Existe um professor meu que sempre falou isso aí. Fala assim, Léo, sabe quem não tem complicação? Quem, professor? A minha mãe, que ela não é cirurgia. Quem não faz, exatamente. Mas só que o que é legal do cirurgião? Ele tá fazendo a cirurgia, ele já identificou na hora que teve alguma coisa que tá diferente, não tá legal, ele já identifica e já resolve. Já resolve. Né? A mesma coisa vem do preenchedor, né? Você faz o preenchimento. Na hora que você colocou ali o preenchimento, você fala assim... Tá diferente a textura da pele. Não era para estar né? assim. Não era para ser assim. A pessoa começa a sentir dor, né? Teve ali algum tipo assim, tá diferente a coloração, a calor, né? Tá mais fria a pele, também. enfim. Você tem que identificar o quanto antes para evitar complicações como necrose, começar a ficar arroxeada, a pessoa ter dor. Isquemia, Imagine, muita dor. Exato. E aí a pessoa vai ter alteração da pele. Aí tratar a complicação que tá lá na frente é mais trabalhosa do que eventualmente se identificar ali na hora e já reverter o problema. Eu já vi casos que às vezes depois o paciente fez inflamação, tudo mais, que ele teve que fazer a enzima depois, várias vezes, né? Assim, exatamente. Se tem a complicação, a gente consegue reverter na hora. E, inclusive, assim, acho que apareceu também outra influencer aí esses dias, a GK, que ela tinha um monte de preenchimento na boca que tirar. Dá. Realmente, a gente consegue fazer isso. Isso é o lado bom aí do preenchimento, que a gente tem essa possibilidade de reversão. E o bioestimulador é mais realmente... Ele não é um preenchedor, né? O ácido pode funcionar como, mas o bioestimulador, existem outros produtos que são só bioestimuladores. Isso. O bioestimulador, ele tem, assim, tem alguns que tem algumas, ele dá um efeito de preenchedor, uma volumizada que a gente fala, né? Tem o Sculptra, tem o Radiesse, né? Que a gente faz e que cada um tem a sua indicação. E, assim, isso é uma avaliação do dermato, de olhar e falar assim, olha, por que um bioestimulador ou outro, e ele faz esse papel de você colocar na pele e injetar, né? Porque você faz né, como se fosse um preenchimento, mas assim, ele não é para preencher, é para bioestimular, para melhorar a textura, elasticidade da pele,
né, Flacidez, voltar, exatamente. flacidez, tratar a cicatriz de acne, né, que às vezes, muitas vezes a pessoa tratou, enfim, mas Não ficou com conseguiu. aquela cicatriz, você vem com o bioestimulador, ele ajuda a melhorar essa textura da pele, né, junto com, né, que a gente fala que na dermato o melhor dos mundos é a associação de procedimentos e não fazer assim, só o botox. Só o preenchimento. Então, é legal fazer o botox, aí a gente vem com o preenchimento, Aí o vamos bi- melhorar a faz o textura da pele, bioestimulador. faz o bioestimulador, né? Mas isso tudo Fazer é uma essa avaliação. sustentação também. Então, assim, que nem eu estava falando antes, a gente às vezes faz o preenchimento aqui na região do malar e aí depois vem com o bioestimulador que ele vai auxiliar nessa flacidez. Então, ele também vai auxiliar a fazer esse efeito mini lifting aí. Mini lifting. Então, tudo é um complementar. Eu Aqueles acho fios? importante. Oi? E aqueles fios também que tem? Os PDO? fios de PDO, que a gente fios de PDO, fios de tração. Então, é tudo isso que a gente identifica. Isso ajuda também estimulação, tudo. Também. Ajuda. O E ajuda no próprio reposicionamento, Ultraformer, né? Do Ultrassom também. do rosto. Aí vem, né, os lasers, ultrassom microfocado, macrofocado, enfim, a gente vai, assim, isso Fazer é o que a uma gente faz na ancoragem. avaliação nossa dermatológica. A gente identifica o que o paciente está se queixando e aí, vamos lá, então, E né? aí a gente tem vai essas traçando o plano. possibilidades e a gente faz aquele plano terapêutico para atender, né, e corrigir o que está incomodando o paciente. Não é Né? também uma receita de bolo. Todo mundo tem que sair com a receitinha eu lá, acho- né? Não Botox, é preenchimento, protocolo. vestibulador. Não, a gente Eu vai acho identificando importante e vai também tratando. que assim, que nem o bioestimulador, às vezes o paciente chega pra gente, ele quer um resultado imediato. Exato. Então, assim, Bioestimulador o já não vai bioestimulador ser uma você opção. não vai ter. Que nem uma prima minha fez, falou, meu, joguei dinheiro fora, o que que eu fiz? Falei, não, calma. 3 meses aí pra você ver realmente o resultado dele. Só que depois que você vê o resultado dele, nesses 3 meses, você fala, eu quero de novo. Entendeu? Então, assim, eu acho que É uma construção. é que nem né? É a uma gente, construção. eu aprendi E que ele é alinhar a poupança de expectativa do colágeno. paciente, né? É igual você falou assim, tenho uma festa, tenho um casamento, eu quero estar com o meu rosto diferente, etc. Então, vamos lá. Então, vamos partir para Planejar, preenchimento é. para você ter um retorno mais rápido, né? Assim, retorno no sentido de você ver o resultado. Ah, não, eu quero melhorar a textura da pele, não tô com pressa, tenho tempo, então vamos lá, vamos começar com bioestimulador. Eu acho que isso é uma coisa né? bem importante, essa questão de evento. Porque não adianta chegar assim, Exato. mês que vem eu preciso estar assim. Não, gente, por favor, não façam isso. Porque a gente, querendo ou não, todo procedimento estético tem o risco de um hematomazinho. Não, tem que dar um tempinho aí da gente corrigir. Então, eu acho importante sempre passar por avaliação, fazer um planejamento, ver qual é o objetivo e aí ir definindo tudo. E nem sempre, né? Tudo se resolve só com Não. botox, bioestimulador, preenchimento, E né? nem com uma Existe ida no algum- médico. Exato. Às vezes tem algumas bolsinhas, assim, de acúmulo de gordura que a gente faz os esvaziadores de gordura, né? Os Também, que emptiers. são os... Isso. Então, a gente vem, aplica e retira localmente. Por exemplo, papada, né? Tem, muitas vezes a pessoa emagreceu, fez atividade física, tá tudo certinho, O mas baconzinho aqui. tem alguma gordurinha localizada em algum ponto. Papada, aqui na região, né, do Da sutiã, axila. na axila. Como é que chama nas esse tratamento? costas, Que... né, a Emptiers. barriguinha. Emptiers. Emptiers. Os esvaziadores de gordura. Eles Nossa, que ficam nome muito, bonito, né, pessoal? muito Vocês já tinham ouvido conhecido escutar? como Não, eu nunca ouvi. Nunca ouvi. enzimas, ou lipoenzimático, o pessoal chama. Mas eles são os esvaziadores de gordura, né? Eles não chegam a ser uma enzima, eles são substâncias e aí eles vão atuar muito bem Degradando na a quebra da molécula de gordura. gordura, né, Eu e acho que fazendo- assim, eu já tive resultado muito bom, principalmente aqui lateral do abdômen, assim, Nossa, menina, vocês têm aquela que é mais difícil de você perder na academia. Quantos pacientes você já não atendeu, Léo? Que falou assim, eu Ai, já aqui, fiz ó. tudo, mas assim, eu perdi. E Então, aqui? continua tendo aquela bolsinha Ah, eu aqui tenho, não preciso de muito paciente, embaixo. não. Eu tenho Não, uma aqui. essa Na lateralzinha lateral. aqui é o que mais reclama. Aqui o culote, a bananinha embaixo do Bananinha. bumbum. Gente, eu mantenho em 10% de gordura, mas quando eu aumento um pouquinho, eu só engordo aqui do lado. Então, aí a gente vem. A pele tá sempre fina, o com, restante. é isso aí, a gente vem com esses esvaziadores e localmente faz aqui a aplicação, gera o processo inflamatório, que daí depois tem essa degradação, e com isso a gente consegue otimizar, né? Pessoal, Diminuir localmente essa gordurinha que não você- conseguiu com atividade física. Você de casa aí, eu prometo que eu vou fazer essa substância aí. Como é que é o nome dela mesmo? Emptiers. 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 Eu fiz Vou domingo fazer- passado.
vou fazer amanhã. Vou fazer o Eu tô Emptiers e fazendo vou mostrar o resultado lá no Instagram. Sabe o que é legal também? A gente faz E bom. muito. É também assim, na parte aqui do abdômen, às vezes, né? Que é deixar um pouquinho mais definido o gominho. Você vai lá e faz certinho, localmente. Isso também de alta estimula, né? No performance. resultado. Aí você associa junto com o E- ultrassom macrofocado. Outra melhora coisa que a gente bastante. consegue também são os bioestimuladores, tanto fazer em região do glúteo, abdômen, eles ajudam nessa, às vezes, o umbigo triste. O umbigo, a gente consegue melhorar bastante. Puxando já pra mulherada pós-gravidez, né? E o estimulador é muito bom, gente. Ajuda bastante depois. E que a no pele glúteo fica mais também, flácida. celulite, ajudar em firmeza. Falando de bioestimulador, Sabrina Sato, esses dias tô super antenada mais nas famosas, comentado. estão fazendo isso. O que ela Mas fez? que ela fez o Sculptra, a Anitta pro VMA, ela fez Sculptra também. Porque ele não ajuda só na questão de flacidez, ele também ajuda na parte de celulite, Celulite, né? Tanto que a gente vê, contorno. né? O contorno. Então, assim, ele é muito bom. A Sabrina mesmo, ela falou, nossa, eu usei... O que a Sabrina fez? Que ela tava lá, linda, A né? Anitta também, Sambando todo e tudo mundo mais, não falou tinha disso. celulite. Ela falou, eu usei Sculptra, gente. Mas né? porque... E realmente, mas assim, você vê que é uma construção, não foi do dia Não pra foi noite que ela exatamente. conseguiu isso, né? Ela foi fazendo, foi tratando pra chegar com o objetivo no carnaval, ela Então tá fez lá, esse planejamento né? mesmo. associado à atividade física, né? Por isso que daí entra, Alimentação. Né, todos os lados. É alimentação Nada vem de graça. junto, nada vem de Não. graça, exatamente, né? Tem tudo É a milagre. construção mesmo e tem que agir de todos os lados. Porque não adianta a gente ficar, por exemplo, fazendo as enzimas lá, a pessoa não quer ir para academia, não quer fazer uma dieta. Então, a gente também precisa da colaboração do paciente. Isso, acho que em qualquer procedimento estético, a gente vai precisar. Essa parte, acho que Dessa da área. indicação de tratamentos, né? Eu sempre falo para os pacientes, para indicar algum protocolo injetável, alguma coisa, eu falo, cara, se você não está preparado para fazer o básico, não adianta gastar dinheiro com qualquer outra coisa. Exato, porque daí você chega e fala, não, vai, mas eu fiz e não resolveu em nada, não. Porque Mas assim, você fez sua parte. o que eu brinco, não adianta você colocar alguma coisa que vai melhorar o seu metabolismo e tudo mais. Eu brinco, se você é um carro, se você está colocando um óleo melhor ali no seu radiador para melhorar a sua performance, não adianta você estar colocando a gasolina ruim. Exatamente. Gasolina ruim, não está rodando com o carro está parado, realmente não vai melhorar. Então, todos esses tratamentos são coadjuvantes, né? Sim, eles auxiliam, auxiliam. né? Igual a gente falou dos esvaziadores de gordura. É para aquela pessoa que, eu tô lá, tô tratando, lógico, né? Alçava o papada e algumas áreas faciais, mas assim, tô tratando, tô fazendo atividade física, mas Tô sempre fazendo a fica Faltou, dieta, né? mas uma não vai. gordurinha localizada. Ou Vamos mesmo, assim, a intervir pessoa que pra está no auxiliar, processo né? de ter aí o emagrecimento, tudo, mas está seguindo essa parte. Não, estou fazendo dieta. Não, estou começando aí atividade física, estou indo. A gente consegue auxiliar, mas resolver sozinho não vai. Até porque senão depois a culpa vem em cima da gente, né? Eu fiz o tratamento E que a não doutora resolveu pediu e não nada. vi resultado nenhum, né? Mas você fez a sua parte. Aí você vai ver Né? a pessoa Isso tá é importante, lá. que é o que você fala para o paciente. Se você não estiver fazendo o básico, não adianta Gastar você dinheiro vir com outras e coisas. fazer os procedimentos, porque você não vai ter o retorno. A expectativa o resultado do retorno do resultado não vai ser legal, né? Tem que ter o básico junto. E o bioremodelador celular? Esse é o profile, Profile. né? Que é o nosso queridinho agora. No Esse momento. Essa eu não conheço esse tratamento. Esse daí é legal porque ele vai agir em todas as camadas da pele, né? Ele não tem não tem a função de fazer o preenchimento, mas ele vem aqui para associar, para melhorar. A gente pode fazer ele no corpo inteiro, rosto, pescoço, barriga, abdômen, e ele ajuda em todas as camadas. Ele vai estimular a elastina, né? Ele é um ácido hialurônico puro, que a gente fala, e com isso ele vai estimular a produção de elastina, vai melhorar a firmeza, o viço, a elasticidade da pele. Essas propriedades aí que a gente citou, ele tem todas. Todas, Da parte de ácido hialurônico. E ele veio assim, a pessoa fica com a pele assim, realmente, bonita. queridinho, fica lindo. Afinal, pessoal, hoje só fica feio realmente com uma pele ruim quem não quer se tratar. Exato. Né? As Exatamente. meninas têm um arsenal de coisas para serem utilizadas, né? Que eu já quero consumir metade dos arsenais aqui. A gente vai marcar a semana pra gente começar a fazer, que essa gordurinha aqui não E tá me é legal deixando. que a gente consegue perceber que quase tudo que a gente falou, a gente não usa só no rosto, a gente usa no corpo também. Então, que nem Exato. você falou agora, eu tinha até esquecido da gente falar, mas o próprio bioestimulador a gente também usa.
pescoço, colo para melhorar A mão, né? que fica Assim, a aquelas- gente vê, a gente fala assim, a mulher tá se cuidando, né? Ela tá linda, maravilhosa. Aí quando Você põe olha a mão, tá aquela fala mão... assim, né? Tá ali com as manchas, tem uma reabsorção, então a gente vem com o bioestimulador, vem com laser para otimizar, tirar as manchinhas, que às vezes a gente não conseguiu só com o tratamento tópico em casa. Melhora a Trata essa região da cicatriz. mão, região do colo também. Muitas vezes a gente dorme, né? Tudo aqui fica tudo amassado. Isso é uma queixa muito comum também no consultório. A gente trata essa região, né? O decote aqui, o V do decote. Então, isso tudo, assim, é por isso que a gente fala, assim, quando a gente vê, né? O paciente vem aqui com uma queixa, mas a gente olha ele como um todo. E aí a gente traça o que o paciente quer e vamos lá, vamos por parte do que está mais te incomodando. E daí a gente vai ajeitando tudo para ficar o resultado A gente que ele tem goste, né? essa visão também dele como um todo. A gente pode até identificar algumas coisas que às vezes para ele não é o que importa, mas a gente consegue, lógico, focar na queixa dele, mas traçar um planejamento total aí, englobando tudo que a gente pode melhorar. Porque muitas vezes o paciente vem com uma queixa, fala assim, eu tô com essa marionete, quero tratar. Mas assim, eu não vou tratar aqui, se eu não tiver uma estruturação superior. Eu tô com a ruga, eu queria queria passar um cremezinho, eu queria fazer o laser, né? Mas não adianta eu fazer isso se você lá embaixo não fizer a toxina botulínica para poder paralisar o músculo e daí, a partir daí, a gente conseguir melhorar essa ruguinha que realmente tá vincando, que E você às não tá vezes- feliz. E às vezes a gente né? acaba até, que nem a paciente, não, quero fazer só o Botox porque vai resolver. Não, a gente explica, ó. Vai ajudar? Vai ajudar, mas se a gente fizer esse junto, legal. Associar em casa um tratamento, também sempre válido. Né? A Mas dá pra pelezinha. gente... E às vezes o paciente pode chegar, não, acho que eu tenho que preencher aqui, você vai ver, nem é preenchimento. A gente explica aí o que tá causando, até para ele entender o que ele precisa. Acho que o paciente, ele tem que vir com essa visão, né? Que vocês, por mais que eles querem um resultado, mas tem que seguir realmente que é uma prescrição, né? Por isso que não pode ser feito por qualquer um, né? Tem que ser muito bem alinhado, né? Então, quando a gente está falando de medicina estética, é uma medicina que o paciente não está doente. Então, ele tem que sair do consultório melhor do que está. Então, não procure coisas baratas, né? O barato sai caro. Né? Então, Né? procure realmente profissionais que vão conseguir te ajudar a chegar no seu resultado. E, claro, vai ter que fazer a sua parte. Meninas, acho que a gente falou bastante coisa sobre vários tratamentos. Eu adorei o papo. Vou consumir metade dos serviços, né? Então, vocês querem dar um recadinho final aí pro pessoal? Eu acho que assim, a gente tem que se cuidar, né? Todo mundo, não homens e mulheres. Então, venham com a gente, vamos fazer uma avaliação, vamos olhar, ver qual que é a sua queixa, né? Tanto pele, cabelo, unha. Vamos olhar as pintinhas, isso é muito importante. Hoje em dia a gente fala, né? Assim, a gente tem que tratar a prevenção e a prevenção vem, né? Também com um olhar global, né? Então, a gente está aqui à disposição de vocês, esperando vocês para a gente começar os cuidados. Obrigado. Acho que é exatamente isso que a Day falou. Eu acho que a prevenção hoje é o principal aí para tudo. Existe até o ABCDE das pintas, que você pode ter uma noção em casa, só procurar aí na internet que tem, pelo menos para você ter uma suspeita, te fazer falar, não, eu vou no dermatologista, dar uma olhada. Eu acho que hoje a dermato não é mais só a especialidade da estética, ela é realmente uma prevenção, ela ajuda você no seu convívio, na sua autoestima, assim, você se cuidar por inteiro e se sentir bem consigo mesmo. Eu acho que isso é essencial. A gente vê muito paciente que chega de um jeito e sai de outro de feliz e vê que, tipo, nossa, eu posso melhorar muito e qualidade de vida mesmo. Então, que nem a Day falou, a gente está aí para receber vocês. Se precisarem tirar alguma dúvida, passar em consulta, passar por avaliação, ver o que é mais indicado. E o que a gente puder ajudar, né, gente também, tá aqui. mesmo que às vezes não seja só relacionado a dermato, mas que a gente consiga orientar e encaminhar o melhor, né, caminho para poder a pessoa ficar bem assistida, se sentir bem, né? Igual a Dani falou, né? O paciente às vezes vem assim de um jeito e Sai de outro. conforme vai se tratando, a pessoa começa a Vai. florar e fica, né, assim, você vê que a pessoa mudou, Mudou. né?
Isso é importante. Muito obrigado, meninas. Pessoal, então um recadinho é esse. Para você que tem acompanhado o ICMcast e tá gostando, e tá cada dia vendo outros profissionais vindo aqui, o recado sempre é esse. Cuide-se, né? Trate, tenha uma vida melhor, tenha uma performance de vida melhor. E cuidar da pele também faz todo sentido. Pessoal, muito obrigado por ter assistido ao final. Meninas, muito obrigado. Obrigada a você pelo Obrigada pelo convite. convite. Até o próximo episódio, pessoal.